Voltamos com o nosso Tome Ciência, que está discutindo hoje questões da meteorologia, e estamos aqui com a presença de Carlos Nobre, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCT, Maria Gertrude Juste, coordenadora do curso de Meteorologia lá da UFRJ, o José Marques, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Meteorologia, e o Edinaldo Oliveira dos Santos, professor da Federal do Rio de Janeiro, rural, que também é meteorologista, com uma certa vertente ou total, né, para a questão agrícola aí. Bem, no bloco anterior a gente falava das influências exatamente nessa área de agricultura e das mudanças possíveis. E como tinha dito aqui o nosso Carlos Nobre, que era muito difícil alterar, pelo menos, a questão climática pela ação humana, mas salvar a vida humana se mostra cada vez mais possível. O que é esta ação agora do governo, que você, inclusive, participa na montagem? Aqui no Rio de Janeiro isso é muito falado, porque botaram umas sirenes nas favelas para anunciar quando há um risco eminente. O meu celular mesmo agora recebe notícia, SMS, que vai chover muito, vai chover pouco. Quer dizer, isto é uma boa solução e o Brasil está desenvolvendo realmente bem isso? Esse é o objetivo desse projeto, programa governamental. Um mesmo tipo de desastre natural, por exemplo, no Japão, na Itália, na Noruega, há muito deslizamento em costas. São países montanhosos e que é recorrente o fenômeno do deslizamento. Só que lá, quando há um deslizamento de grandes proporções, o número de vítimas fatais é pequeno. Nos países em desenvolvimento, em geral, para a mesma intensidade de um fenômeno meteorológico, climático, deflagrador de desastres, o número de vítimas é entre 10 e 20 vezes maior. Então, esse grande programa governamental, nós precisamos modernizar essa área no Brasil, de modo que, mesmo na ocorrência de grandes chuvas ou grandes deslizamentos, o número de vítimas fatais e de feridos e de danos à infraestrutura seja muito menor. A nossa meta é, em 10 anos, reduzir em 80% o número de vítimas e, em 5 anos, em 50%. Para, em 10 anos, nós estarmos mais perto do número de vítimas afetadas por desastres naturais de países desenvolvidos. E um aspecto importante que eu quero destacar, ainda que a nossa discussão aqui seja centrada muito na meteorologia, é que para chegar nesse ponto, nós precisamos trazer para esse sistema de prevenção, monitoramento e alerta de desastres naturais outras profissões, especialmente geólogos, engenheiros geotécnicos. Quer dizer, nós precisamos de gente que entenda muito bem como, se aquela terra ali pode deslizar ou não, né? Quando e como e de que maneira uma chuva forte faz uma determinada encosta deslizar. E também hidrólogos, para nos dizer quando que uma chuva intensa vai causar uma enxurrada, uma inundação. Então, hoje, a abordagem de diminuir vítimas por desastres naturais, ela é interdisciplinar, ela tem que agregar profissionais das mais diversas profissões, meteorologistas, geólogos, hidrólogos e também especialistas em desastres naturais que vêm das ciências humanas, que são as pessoas que vão dizer para uma particular localidade, região, qual é a vulnerabilidade social, quão expostas, quão vulneráveis são as populações vivendo nas áreas de risco. Sabendo até como é que é a construção local de moradias não muito sólidas, né? Isso certamente ajuda, né? O mapeamento de áreas de risco é talvez o nosso grande desafio para os próximos 4 anos. Bem, isso tem caráter nacional. Nós deu exemplo aqui do Rio, mas a ideia, né? Bem, para isso, professora, qual é a presença de meteorologistas ou pessoas dedicadas ao assunto necessário? O que é que precisa fazer? Olha, eu acho importantíssimo esse realce que o Dr. Nobre deu à questão da multidisciplinaridade, né? Não se resolve o problema, esse tipo de problema só com o meteorologista, é impossível. Nós temos uma parcela relativamente significativa, mas envolve outros profissionais. Eu tenho a sorte
de pertencer ao Instituto de Geociências da UFRJ, né? Nós trabalhamos junto a geografia, a geologia e a meteorologia. Quando você fala dos aspectos das encostas, nós temos lá o geólogo e grande parte deles com a preocupação hidrogeológica, né? Nós temos a geografia, tratando das questões do gerenciamento, né? Como tratar, como planejar, como o uso do território, né? Inclusive, nós estamos... Só que citou aí a questão da água, é essencial. Essencial, exatamente. Se esvaziar o reservatório, não vai ter geração hídrica. Não, ou o contrário, né? Se o problema ou enche a represa. Ou aqui mesmo na cidade, né? Os nossos alagamentos urbanos, né? O Rio de Janeiro tem a vantagem de ter um sistema de alerta que vem funcionando há muitos anos, há mais de 10 anos, e com isso aprendeu-se muito. Mas tem duas questões que é o que eu gostaria de enfatizar. É fato que o Brasil investiu muito em tecnologia, e a meteorologia depende muito disso, né? Investiu muito na formação dos seus pesquisadores, nas lideranças científicas do país, e é por isso que a meteorologia cresceu. O salto quântico que foi a inauguração do CPTEC, por exemplo, e o uso da previsão numérica extensiva, é flagrante. A nossa preocupação, eu, enquanto coordenadora de curso, é porque você desenvolve a ideia, você monta o sistema. Só que quem opera, quem fica na ponta da linha, o meteorologista que vai trabalhar nessas equipes e que tem que responder a tempo e a hora com informações significativas, eles estão em número pequeno ainda. Nós temos demanda muito grande e nós formamos muito poucos profissionais nas universidades brasileiras. A densidade de doutores foi considerada por uma firma no momento, a densidade de doutores Rio e São Paulo em várias áreas é maior do que a maior parte do mundo. Agora, quando a gente chega na ponta da linha, onde esse serviço precisa ser realmente executado, nós temos poucos profissionais. E essa área precisava ser um pouco mais motivadora. Ninguém vai entrar para a universidade se não acreditar que isso é um bom ramo profissional, que ele vai ser bem remunerado e que ele tenha... E isso está acontecendo? O nosso Edinaldo ali estava pedindo também uma interferência nesse sentido. Está acontecendo, ou seja, há perspectiva de boa remuneração, de bom caminho de mercado? Acredito que de mercado, sim. O problema que, ressaltando que a professora Justi falou, nós temos dois aspectos quando se cria um programa desse natureza do governo federal, é você pensar nas informações meteorológicas que estão desintegradas, ou seja, não estão unidas, tem que integrar essas informações. Um dos grandes problemas da meteorologia, porque o norte e o sul, as áreas, os estados brasileiros, as informações vêm de vários setores, governamental ou não, é um dos grandes problemas. Sem falar da nossa diversidade territorial. Da extensão territorial, que o Brasil é dito como continental. A outra é capacitação, Justo falou. Nós temos apenas 8 escolas de graduação no Brasil. Isso é muito pouco, uma extensão. Para você ter uma ideia, os grandes problemas que nós lutamos, nós temos projetos para ampliar essas escolas, a região centro-oeste, onde está a sede do Instituto Nacional de Meteorologia, não tem uma escola de graduação. Brasília não tem. Outro centro famoso, a FUNSEM, que é a Fundação Cearense de Meteorologia, que é antiga também, ela também não tem uma escola de meteorologia. Então, as regiões estão desfalcadas de escolas para formar um nível que hoje dá demanda. Antigamente, 20 anos, 30 anos atrás, a demanda era outra. A questão ambiental hoje está muito mais intensiva, ainda bem. Talvez por isso, essa preocupação com o clima leve os jovens a se preocupar também, né, em participar, até porque a ciência ainda tem esse atrativo, né, de chamar uma participação social, uma possibilidade de mudança no mundo, mas também tem os problemas de crescimento, né? O nosso nobre aqui no intervalo reclamava porque só é considerado meteorologista quem é graduado, né, por própria regulamentação. Isso atrapalha alguma coisa? Eu acho que atrapalha. Só uma questão eu acho técnica? Que atrapalha, sim, porque em todo mundo muitas profissões contribuem para o desenvolvimento da meteorologia, tanto no lado da pesquisa, da ciência, quanto no lado também das operações de pessoas profissionais envolvidas com a melhoria das previsões. E em muitos países, por exemplo, a meteorologia nem existe em nível de graduação, é só em nível de pós-graduação. Por exemplo, nos Estados Unidos é raro ter cursos de meteorologia em nível de graduação. Então, o buraco é mais embaixo. Qual é o nosso problema? O problema não é da meteorologia. O nosso problema é um problema do mundo ocidental, principalmente das Américas, da Europa, que é
cada vez mais pessoas não querendo entrar nas ciências exatas. Esse é um problema gravíssimo com as engenharias, que vai atrasar o nosso desenvolvimento. Muito. E este problema das engenharias, ele acaba sendo muito similar ao da meteorologia ou da geologia. Porque todas essas disciplinas, elas exigem um forte embasamento de matemática e física. Os nossos alunos E a qualidade dos alunos que saem do ensino médio vem lenta, mas gradativamente diminuindo aqueles dispostos a ir para uma profissão que exija muito conhecimento de matemática e física. E meteorologia é uma dessas profissões. Meteorologia não é como se fosse uma área das humanidades. É uma área que exige um conhecimento físico do ambiente. Então, nós temos que, para reverter isso, nós temos que começar lá atrás. Nós temos que incentivar os alunos do ensino fundamental e do ensino médio a gostar de matemática, física e ciências. Matemática e ciências. Então, esse projeto tem que ser um projeto de país. Quando nós conseguirmos motivar mais alunos, nós vamos ter mais alunos entrando nas engenharias, na meteorologia, na geologia. O Edinaldo estava até pedindo ali a palavra, eu queria aproveitar para você explicar aí o que é isso que vocês estão querendo fazer como ampliação, que seria o que antes se chamava ensino à distância, mas que vocês não gostam mais desse nome, né? Eles se chamam sem distância, porque a internet aproxima isso. É porque, na verdade, até quando a gente criou a União Nacional de Estudiosos em Meteorologia, ressaltando o que o Nobre falou, a gente queria, na verdade, primeiro incentivar a criança, o jovem, e aí ele está na universidade, na questão de ciência, puxando para o lado da meteorologia. Por isso que a gente colocou estudiosos em meteorologia. Certo? Outro aspecto é que nós temos alguns projetos que ressaltam esses aspectos básicos da meteorologia, ensinando como forma de educação básica, como física, química e biologia. E quando a gente pensou nessa questão ampliada, a nossa ideia era realmente levar a ciência exclusiva meteorológica desde qualquer nível, independente, a gente chama de sem distância. Sem distância quer dizer o seguinte, sem obstáculos. Ou seja, eu posso usar a internet, a TV educativa estão para isso, fazer parcerias. Hoje a internet, com uma grande demanda que tem, claro, dependendo de onde você esteja, não adianta a internet que não tem acesso a ela, mas a TV sim. E presencialmente, então você faz, dependendo da situação, você transfere o conhecimento, a informação. Pode usar estudos de TV, por exemplo, videoconferência. Então é sem obstáculos, sem distância. Tentar ampliar o ensino, que é o essencial. Exatamente. Ou seja, sair da essência só presencial de um professor em sala de aula. O professor pode ficar... A medicina hoje já tem isso. Ou seja, eu posso levar a informação da medicina em uma cidadezinha que não tem, saindo de São Paulo. A ideia era essa. Esse termo foi cunhado em Barcelona, em 2003, quando a gente apresentou alguns números do Brasil. E os Estados Unidos já estão entrando também, já tem alguns cursos de meteorologia, na área mais de MBA, nessa área específica de gestão e educação, para a questão sem distância, ou seja, sem obstáculo. Sem obstáculo. Bem, eu vou ter que fazer mais um intervalo. O nosso Zé Marcos está querendo falar. Vamos, na volta eu abro com a sua participação. E já já a gente volta. Um instante só.